Olá, tudo bem? Vamos continuar então a nossa conversa sobre o dilúvio. Nós estamos conversando aí nessa série sobre o dilúvio, os dias que abalaram a terra, os dias abalados da terra, ou os abalos da terra, né? E a gente está tratando justamente deste livro aqui, do Mundo Perdido do Dilúvio, Teologia, Mitologia e o debate sobre os dias que abalaram a Terra, tá? Então é justamente deste livro aqui, que tá um pouquinho desfocado. Isso, é este livro aqui. Acho que dá para ver direitinho aí, né? Bom, a gente está então entrando na proposição 3. A gente vai começar agora justamente na proposição 3. E a proposição 3 diz o seguinte: Gênesis 1 a 11 emprega recursos retóricos, tá? Esse é o nosso objetivo de hoje, a nossa temática de hoje, tratar justamente desse assunto. E aqui, já vou adentrar logo dentro da temática, né? A ideia do texto aqui de Gênesis, de 1 a 11, além de tudo aquilo que a gente já viu no episódio anterior, né, no tópico 2, né, ou na proposição 2, que é sobre Gênesis de 1 a 11 fazer alegações sobre acontecimentos reais e um passado real. A ideia do autor, né, no caso aqui vamos colocar na conta de Moisés, que é o que a gente está fazendo, a ideia do Moisés aqui na hora de escrever esse texto de Gênesis de 1 a 11 é retratar alguma coisa que aconteceu no passado. Na realidade, como a gente já tratou disso, o Moisés ele não está fazendo um relato fidedigno, ou seja, ao pé da letra, literal, do que aconteceu e isso produziu Gênesis de 1 a 11. Não é isso. Como vai ficar bastante claro até nessa proposição 3 aqui, o que Moisés está fazendo, ou seja, o que o autor está fazendo, ou o que outros autores do texto bíblico também faz bastante, é justamente, olha, dado que nós temos isso de eventos e tudo mais, alguma interpretação, algum acontecimento, a gente faz recortes, e em cima desses recortes a gente faz isso aqui. É uma interpretação. A interpretação de algum conteúdo histórico ou de algum evento, e aí como eu já trabalhei também nos outros episódios, pode ser até vai ficar meio esquisita essa expressão, tá? Mas é como se fosse um evento mitológico, igual a gente tem as mitologias, as narrativas míticas, e elas são interpretadas baseando-se, talvez, em um evento histórico, só que o que é narrado é a interpretação do evento histórico. E a narrativa é uma narrativa mítica, tá? Para ficar mais claro, Pega aí o caso, eu já citei esse caso aqui, do Guerra de Troia. Vamos colocar nesse estilo, tá? Tá lá, Homero, 400 anos depois. Aliás, mais de 400 anos depois, digamos assim, né? Vamos arredondar as contas aqui. 400 anos depois de uma guerra que teve lá em Troia, na cidade de Troia, ele conversa com pessoas, ouve todo mundo conversando e tudo mais, e escreve aquela narrativa mitopoética, que é Ilíada e Odisseia. E ali naquela narrativa não é bem a guerra de Troia, mas ali ele fez um recorte e fez uma interpretação de alguns acontecimentos da Guerra de Troia, o finalzinho da Guerra de Troia e os 10 anos depois da volta de Ulisses a Ítaca, tá? Que já é o livro Odisseia, em um formato de poema e uma narrativa mítica. Suponhamos que tudo aconteceu, Homero existiu, Guerra de Troia existiu e tudo mais, tá? Colocando tudo isso como base. O que nós temos então? Nós temos um evento histórico, que é uma guerra que aconteceu ali entre gregos e troianos, tá? Não existia bem gregos como a gente conhece hoje em dia, tá? Mas vamos arredondar as contas aí. Guerras entre gregos e troianos. Esse é o fato histórico. Só que Homero, quando vai relatar o fato histórico, entre aspas, ele vai escrever aquilo que nós conhecemos como Ilíada e Odisseia, que são livros de poemas no formato poético, com versos, com métrica, cheio de deuses e tudo mais. Os deuses estavam ali no meio da Guerra de Troia? Não, obviamente que não, mas essa é a interpretação que Homero fez.
Essa é a ideia. Eu acho que essa é a analogia mais completa que eu vou conseguir fazer para você poder entender o que eu quero falar para você sobre a proposição 2, que foi do episódio anterior, mas a de hoje que a gente vai dar um passo adiante, tá? Então, tenha essa narrativa que eu acabei de mencionar da Troia, Ilíada e Odisseia em mente na hora que eu for falar aqui sobre a questão de Gênesis de 1 a 11, tá? Tenta fazer essa analogia, que vai ficar bastante claro, tá? É a forma, vamos dizer assim, a forma mais clara que eu consegui procurar e encontrar para poder te explicar. Voltando então para o livro, que é a nossa base aqui é do John Walton, proposição 3. Além dessa ideia de que, da proposição 2, de que o autor lá, o Moisés, está escrevendo esse texto de Gênesis de 1 a 11, fazendo alegações sobre acontecimentos reais de um passado real, análogo a Troia. Então, pensa que Moisés é Homero, Gênesis de 1 a 11 é a Guerra de Troia. Vai fazendo essa analogia aí. Agora a gente dá um passo a mais, que é o quê? Gênesis de 1 a 11 emprega recursos retóricos, tá? E aí eu vou fazer algumas leituras aqui de alguns pedaços assim que estão excelentes no Walton, tá? Que vai encerrar muito bem essas ideias, tá? No começo aqui, então, no primeiro parágrafo, na página 32, o autor ele vai colocar o seguinte, ó, em outras palavras, ele está fazendo um resumo aqui bem na introdução, o autor de Gênesis quer que o leitor entenda que ele, o autor de Gênesis, está escrevendo sobre o passado real. Beleza, isso foi o que até mencionei na proposição 2. Aí, continuando. Entretanto, o autor continua falando, né? Também notamos sinais claros de que a escrita, enquanto referencial, não está particularmente interessada em relatar o acontecimento de modo a nos permitir reconstruí-lo, ou seja, reconstruir os eventos. Porém, se concentra em sua interpretação. Lembra lá do Homero, Ilíada e Odisseia? O que Homero está fazendo não é uma reconstrução da guerra de Troia, dos eventos e tudo mais. Isso ele está fazendo uma interpretação. Só que essa interpretação dele está puxando ali a partir da sua visão dentro do seu caldeirão cultural por onde ele está imerso. Mesma coisa aqui, tá? Mais precisamente, continua o Walton, o autor de Gênesis de 1 a 11, retrata o acontecimento de modo a promover sua mensagem teológica do texto bíblico, tá? E aí ele vai, eu vou fazer alguns saltos aqui dentro do texto, que aqui não é leitura do texto, né? Só estou pensando em alguns pontos. E o autor ele vai colocar aquilo que a gente já conhece muito bem nos nossos dias atuais em ciência, em fazer história e tudo mais. Fazer história, ou seja, a gente contar a história é sempre um ato interpretativo. Você pega um livro de história qualquer, da escola que você tem e tudo mais, você pega um livro lá qualquer, sempre vai ter a interpretação do autor sobre aqueles relatos que ele está narrando. Por exemplo, eu vou pegar um caso particular meu, né? Eu não sei se eu já contei isso em algum momento ou se você já sabe disso, mas eu voltei para o banco da escola, vamos dizer assim. Estou agora fazendo uma nova faculdade, uma faculdade de Ciências Econômicas. Já estou indo para o terceiro período. E a gente teve uma matéria no segundo período. No segundo período, que se chama História do Pensamento Econômico, tá? História do Pensamento Econômico. Bom, que matéria é essa? É literalmente isso, é a História do Pensamento Econômico. Então a gente tem alguns autores que são de algumas escolas de pensamento econômico, tá? Dentro da economia, e a gente vai estudar quase que uma biografia desses autores. Então a gente vai ver ali um pouquinho de Adam Smith, David Ricardo, a gente vai ver, deveria ter visto, mas a gente não viu, Karl Menger, Erich Bombarek, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek. A gente não viu esses autores, mas a gente viu outros autores. No caso, esse Adam Smith, o David Ricardo, Karl Marx, Nossa, passou o primeiro nome do cara. Esqueci o primeiro nome dele, que é o Keynes. Esses outros autores. Mas por que a gente não viu
o Karl Menger? Por que a gente não viu o Erich Bombavec? Eugene Bombavec. Por que a gente não viu Ludwig von Mises? Que dentro do recorte histórico do conteúdo que a gente estava estudando, se encontrava também esses outros 3 autores. Tá? Por quê? Porque o recorte que a matéria fez para nós não engloba esses 3 autores. Foi escolha da faculdade, foi escolha da matéria e tudo mais, não colocar esses 3 autores. Eu achei muito ruim, obviamente, tá? Porque eu tenho uma tendência mais por essas linhas desses autores, né? Mas deveria ter visto, né? Mas é um recorte que foi feito, tá? Foi um recorte que é feito. Então, assim, e aí foi dada uma interpretação para esses autores que a gente viu, como Keynes, Karl Marx, o Adam Smith, David Ricardo, foi dada uma interpretação ali, mais ou menos, que eu falei assim, então, se tivesse trazido o Schumpeter, seria daria um pé em cima dessas ideias, dessas outras e tudo mais. Bom, Schumpeter, a gente não viu Schumpeter também. Ou seja, são recortes que são feitos, tá? E aí são recortes, e desses recortes são feitas interpretações em cima desses recortes. É assim que é feito qualquer livro de história. Tá? Aliás, a história é feita desse jeito. Tá? Então, a gente olha o evento histórico, o historiador olha esse evento histórico e vai fazer a narrativa, que é a parte da história, a parte escrita da história, a partir da sua perspectiva. Tá? Isso é bastante claro, por exemplo, quando você lê livros de história, por exemplo, livro de história de guerra. Nossa, eu gosto muito de ler livro de história, principalmente da Segunda Guerra Mundial, tá? As batalhas, teve a batalha tal, teve a batalha daquilo e tudo mais, sempre tem ali muitas coisas que são contadas ali, né? E eu sempre gosto de ler de tudo, de todas as batalhas, tá? Principalmente das histórias dos grandes líderes da Segunda Guerra Mundial e tal, o movimento ali das tropas, não sei o quê, e o que eles fizeram, as estratégias e tudo. E você percebe assim que cada autor, eu leio vários autores diferentes, né? Cada autor ele vai puxar por um determinado ponto, por uma determinada interpretação que eu falo assim, interessante, o jeito que esse cara tá puxando. Exemplo, tá? Só um desses exemplos. Um deles é, por exemplo, a questão da criação dos campos de concentração que o Hitler fez na Alemanha nazista, né? Ali os campos de concentração, mandou milhões de judeus para lá, para o holocausto que teve, né? Só que isso foi ali no final da década de 30, 1930, 40, 1939, 40, 41, por ali. Só que antes dos campos de concentração que o Hitler construiu, dentro vamos dizer assim, do Império Alemão, ali na expansão que ele estava fazendo, né, ali na Polônia e tudo mais, né, que foi onde tinha vários campos de concentração, já existia campo de concentração. Não na Alemanha, na Europa Ocidental, mas na Europa Oriental, ali mais na região da atual Rússia, né, já existia campo de concentração. Né? Então, um dos autores que eu estava lendo sobre a Segunda Guerra Mundial, contando essa história, ele trouxe uma ideia, uma leitura que eu achei bastante interessante, que o Stalin, né, o Stalin que já estava no poder ali na década de 20, ele criou esses campos de concentração. A gente tem até as histórias ali do Holodomor na Ucrânia e tudo mais, né? Ele meio que, entre aspas, exportou a ideia de campos de concentração para o Hitler, né? É uma perspectiva, é uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma hipótese bem plausível, tá? E é uma leitura, um recorte que ele está fazendo bastante interessante, tá? Porque outros autores que eu tinha lido colocam única e exclusivamente a ideia de campo de concentração apenas para Hitler na Alemanha. Então Hitler, ele teve essa ideia, criou e fez lá. Bom, essa é uma perspectiva. Tem essa outra perspectiva que historicamente é até mais antiga do que a criação dos campos de concentração no final da década de 30, que você já pegaria no final da década de 20, que é o que o Stalin tinha feito. Então, esse tipo de recorte, ele é muito comum e ele é bastante utilizado no texto bíblico, tá?
Eu poderia passar aqui o resto do episódio falando de diversos outros eventos onde você tem recortes históricos, interpretações históricas, assim, são perspectivas históricas diferentes. Só para dar um exemplo, tá? Tem milhares. Você pega o clássico dos evangelhos, tá? Nós temos 4 evangelhos. Pode ver que os evangelhos são semelhantes em algumas histórias, algumas narrativas, mas sempre tem alguma perspectiva um pouquinho diferente. Então, por exemplo, Jesus está saindo de uma cidade, está saindo de Jericó. No outro texto, quando vai contar o mesmo fenômeno, fenômeno aqui no caso é a mesma história, tá? Não, Jesus não está saindo de Jericó, ele está entrando em Jericó. Mas aí ele curou um cego, Bartimeu. Não, era 2 cegos. Não, era 2 ou era 1. Ou seja, são perspectivas diferentes, tá? Mas tem um outro exemplo que eu queria deixar para você, que ele é um dos mais bonitos que eu acho, assim. Eu não cheguei a estudar a fundo o porquê isso aconteceu, tá? Eu ainda quero parar para dar uma lida nele, porque ele é muito intrigante. Que eu não vou lembrar agora a referência, eu sei que é no capítulo 17, se não me engano, de 2 Reis. Acho que foi de 2 Reis. Acho que foi 2 Reis. Eu tô puxando de memória. A história é mais ou menos o seguinte: estava lá o rei de Judá, já estava no reino dividido, né? Estava lá o rei de Judá e tal. Acho que, se não me engano, foi o rei Josias. Eu tô puxando de memória, acho que foi o rei Josias. Então estava lá o rei de Judá e tal, e estava assim. O reinado dele estava muito ruim, estava com muita crise econômica, política, religiosa, então assim, estava um negócio bem decaído, né? E aí o texto bíblico dá uma quebrada assim que foi encontrado no templo a lei. A lei foi encontrada no templo e aí depois, nossa, aí o reino do cara que estava num vale, pum, deu um pico, deu uma subida, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista econômico, político. Melhorou, o reino do cara melhorou. Por que melhorou? Porque ele encontrou a lei dentro do templo. E a lei, vamos dizer assim, dá uma ideia de que a lei estava, entre aspas, perdida, né? Eu tô fazendo, vamos dizer assim, uma interpretação do texto, tá? Aliás, estou fazendo uma leitura do texto, tá? Puro, não estou fazendo aqui análise de como é que aconteceu, não. Só lendo o texto, essa ideia que o texto reproduz, porque teve um cara que escreveu aquele texto. Então, o que ele escreveu, ele está repassando isso para mim que estou lendo o texto. Aí você começa a fazer algumas perguntas, né? A lei estava perdida, existiam profetas, e a ideia do profeta, ou a função do profeta era justamente de ter a lei na mão e ficar pegando a lei na mão e batendo na cara do rei. Era essa a função do profeta, estar com a lei na mão e, baseando na lei, ele batia no rei. Opa, você está desviando, volta para cá, faz isso, faz aquilo, tudo mais. A lei estava perdida. Nenhum profeta tinha uma cópia da lei, né? Então são as perguntas que eu, como leitor, começo a fazer do texto. Passo seguinte beleza, a partir daí o cara faz uma festança, tem festas e tudo mais, encontramos a lei e tal, e o reino sobe, mas como assim? Então veja que são perspectivas bastante interessantes, tá? Bastante intrigantes, inclusive, tá? Bom, eu poderia passar aqui mais e mais tempo falando de outras exemplos desse tipo de interpretação, mas eu acho que você conseguiu entender, né? E aí é o que o Walton está colocando aqui no texto: toda escrita histórica é modelada retoricamente. Autores não podem ser exaustivos em sua narrativa do acontecimento, ou seja, narrar em detalhes o acontecimento. Assim, escolhe o que é importante, ou melhor dizendo, as palavras do Walton, o que pensam ser importante a respeito do acontecimento. Desse modo, autores provêm a perspectiva através da qual escutamos ou lemos sobre o acontecimento. É o mesmo caso dessa questão que eu acabei de falar do rei Josias, se não me engano do rei Josias, né? Mas como assim a lei estava pedindo? Tinha um profeta na época de Josias, não? Tá, tinha profeta, claro. Os caras não tinham cópia da lei, não? Como assim a lei estava perdida? Pior, a lei estava perdida dentro do templo? Como assim? Assim, são coisas assim que levantam e tem alguma coisa errada que não está certa, né? São algumas questões que a gente levanta. Um outro exemplo, esse exemplo é muito bonito, é bem engraçado. Tem o rei Manassés de Israel. Rei Manassés de Israel. Quando você lê a história do rei Manassés, que é do reino do norte de Israel,
No livro de Reis e no livro de Crônicas, né, que na realidade são dois conjuntos de escritos, muito provavelmente escritos por pessoas completamente diferentes em épocas diferentes, ou seja, vai dar Crônicas e Reis, vai dar perspectivas diferentes sobre os mesmos acontecimentos, inclusive, né? Então, o que acontece no caso de Manassés, né? Você vai ver as narrativas, são curtinhas, 2 versículos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés fez isso e passa o corte. Isso é bastante comum, passar o corte, ou seja, meio que na intenção de apagar a história do rei. Quando a gente vai para a arqueologia, tá? Pelo menos nos poucos achados arqueológicos sobre o rei Manassés, a gente descobre que Manassés ele teve uma atividade muito grande dentro do seu reino, tá? Dentro da época dele. E o texto bíblico quase que passa a faca nele. Então, entende qual que é o ponto? Tá? Aí o Alto vai continuar falando aqui sobre outros métodos, método histórico crítico e tudo mais. Tá? Isso aqui eu vou passar diretamente porque o nosso enfoque aqui não é mais a questão histórica, porque eu acho que você entendeu onde que eu quis chegar com tudo isso. Tá? E aí, tem um outro trecho na página 34 que é bastante interessante, que é o seguinte, que o Alto coloca. Ademais, historiadores, incluindo escritores bíblicos que escrevem sobre o passado, fazem mais do que simplesmente relatar acontecimento, ou seja, apenas os fatos. Eles interpretam o significado dos acontecimentos. E aí, mais pra frente, tem uma frase que é assim: passa régua em tudo isso que eu acabei de falar. Levando para o texto bíblico agora, tá? Acontecimentos não são inspirados. O Alto está dizendo, e 100%. Acontecimentos não são inspirados. Interpretações dos acontecimentos é que são. Entendeu? Ou seja, não é o evento em si que é inspirado por Deus, mas a interpretação daquele evento que é escrito no texto bíblico, isso sim é inspirado por Deus. Tá? Esse é o ponto que o Alton está colocando aqui. Tá? Então, não é que o acontecimento ele é inspirado. É o que está escrito, que é uma interpretação do autor que está escrevendo aquele relato, seja lá o que ele estiver fazendo com aquilo sim é inspirado. Então o texto de Gênesis de 1 a 11, ele é inspirado. O evento, seja lá o que for esse evento do dilúvio, que a gente vai ver um pouco mais em detalhes mais pra frente, o evento em si não é inspirado. A interpretação que se faz daquele evento que é inspirado. A interpretação do evento... Tá, mas o evento foi daquele jeito? Não importa. O que importa é a inspiração, que é o que está escrito no texto. Ou seja, eu já vou dar um spoiler gigantesco, inclusive do livro e tudo mais, e de outros detalhes. Ou seja, aliás, spoiler não vou fazer isso agora não. Se você acredita ou não que o dilúvio foi ou não foi um evento histórico daquele tipo como está narrado, isso não muda a inspiração do texto bíblico Gênesis 6 a 9 falando sobre dilúvio. Eu vou pegar o meu caso, vou tirar o Alton daqui da reta e vou colocar eu aqui no alvo, tá? Eu particularmente, a minha posição particular com relação à questão do dilúvio, vou dar até esse spoiler, né? É de não acreditar em um dilúvio global ou local, isso não faz a menor diferença, como é narrado no texto bíblico, onde você tem águas que cobrem a terra e uma arca, e tem uma arca que leva animais e que entrega canguru na Austrália, esse tipo de coisa. Para mim, isso não é um evento histórico, isso não foi um evento real, físico em si. Exatamente do jeito que é narrado ali, de Noé entregando canguru na Austrália. Não foi, isso não aconteceu para mim, tô falando eu, não aconteceu, mas isso não tira a inspiração divina do texto como está escrito lá de Gênesis 6 a 9, não tira, aquilo é um texto inspirado por Deus, Moisés escreveu aquilo lá, baseando-se, seja lá em o que for, mas aquilo ele escreveu com inspiração divina. Mas o que foi o dilúvio? Isso é outra história. O que foi o dilúvio? Eu particularmente, vou até dar uma adiantada aqui em alguns detalhes, eu particularmente acredito que foi um evento catastrófico, não único,
O Alto acredita que foi um evento único. Eu não acredito que foi um evento único. Na verdade, eu acredito que foram vários eventos e um desses eventos é o que Moisés relatou aqui. Na verdade, teve vários eventos. A gente vai ver em detalhes na sua frente, tá? Então, Moisés foi lá e relatou um evento. E esse um evento, baseando-se na sua interpretação mítica, exatamente isso, na sua interpretação mítica, ele escreveu o texto de Gênesis 6 a 9 do jeito que está lá o texto de Gênesis 6 a 9. E esse texto é inspirado por Deus. Acabou. Agora, vamos fazer uma reconstrução. Tá, tentar, né? Vai dar certo, não vai, é outra história. O evento não é inspirado por Deus. A narrativa mitopoética que Moisés escreveu de Gênesis 6 a 9, sim. Isso sim é inspirado por Deus. Essa é a ideia. Tá certo? Bom, adiantando aqui mais alguns outros detalhes aqui, o Alto vai mencionar outros, inclusive vários outros exemplos e tudo mais, tá? E aí ele vai agora direcionar o ponto para a questão de linguagem figurativa, tá? Tem muita linguagem figurativa, na verdade no texto bíblico inteiro, tá? Principalmente aqui, no trecho onde ele está colocando Gênesis de 1 a 11, tem muita figura de linguagem. E duas figuras de linguagem que ele destaca é a metáfora e a hipérbole. O que é metáfora? Metáfora, você já conhece bem do português, a gente tem metáfora em português, né? Então você fazer comparações e tudo mais, tá? Isso é uma figura de linguagem bastante conhecida. E a hipérbole também. Hipérbole é exagero, tá? Hipérbole é uma figura de linguagem exagero do tipo... a gente tem ela em português, né? Claro que o Alto aqui ele está falando de figuras de linguagem que tem no hebraico, né? Porque a gente está falando do texto que foi escrito em hebraico, né? Então a gente tem que estar com a cabeça no hebraico, não em português. A hipérbole é mais ou menos do tipo: eu já falei para você 1 milhão de vezes, não faça isso. Isso é obviamente uma hipérbole, porque eu não falei isso para você 1 milhão de vezes. Posso ter falado muitas vezes, 100 vezes. Vamos chutar alto 1000 vezes, mas eu não falei para você 1 milhão de vezes. Por quê? É uma figura de linguagem que retrata ou que quer dizer exagero, tá? 1 milhão de vezes. Eu cansei de falar para ele não fazer isso. Não é que eu cansei. Uma figura de linguagem do tipo hipérbole. Poxa, já falei com ele várias vezes. Esse é o significado, tá? É o significado. E Gênesis de 1 a 11 está cheio de hipérbole. Choveu 40 dias e 40 noites é uma hipérbole. A gente vai chegar nesses detalhes depois, tá? Que significa, quando você vê 40 na Bíblia, na maioria das vezes, tá? Significa muito, tá? Então, quando fala 40 dias, é muitos dias. Pode ser 38 dias, pode ser 41 dias, pode ser 20 dias, mas é muitos dias, tá? 40 anos... Eita, 40 anos de hipérbole? Significa muitos anos. Jesus jejuou por 40 dias e teve fome, sede. Pera, o cara fica 40 dias sem comer e tem fome, não tem fome, tem sede, não tem sede. Como é que é isso? Aliás, como é que o cara fica 40 dias sem comer? Tem como? Eu acho legal que os caras fazem toda uma ginástica de cálculos e tudo mais, biológico e tal. Não, 40 dias, mas se o cara ficar 7 dias sem comer, ele pode ficar 7 dias sem comer e sem beber. Mas dá pra ele ficar 10 dias sem comer, mas bebendo água desse jeito, mas forçando a barra ele consegue sim, é biologicamente possível ficar 40 dias sem comer, só tomando água e tal, desse jeito, sem fazer esforço mínimo. Os caras fazem uma ginástica científica. Não, gente, peraí. O cara que está escrevendo lá, o Mateus que está escrevendo esse texto lá, ou o outro evangelista está escrevendo sobre os dias que Jesus ficou sem comer, é muitos dias, mas... Calma lá, né? Muitos dias na perspectiva que ele nem sabia quantos dias que era. São muitos dias, talvez 5 dias seja muito para uma pessoa. Entende? É uma hipérbole, é uma figura de linguagem. Você não pode levar o literal, porque eu sou um brasileiro ocidental e para mim os dias e horas e minutos são exatos. Porque eu tenho uma cabeça científica e as coisas têm que ser exatas. Não podem ser muitos dias. O que é muitos dias? Eu trabalho por muitos dias. O que é trabalhar por muitos dias?
uma semana, dependendo do trabalho que você fizer, é muitos dias. Para outro, trabalhar 2 meses sem parar, nada. Você faz uma consultoria, alguma coisa. O que é trabalhar por muitos dias? Entende? É uma figura de linguagem, tá? Então a gente tem que ter essa ideia, não com a nossa cabeça de hoje, mas com a cabeça do cara que está escrevendo esse texto, tá? Então já começa por aí, tá? E aí, aí na página 36, eu queria destacar aqui que o Alton coloca que tá bastante claro. Existe alguma linguagem figurativa clara em Gênesis, página 36, clara em Gênesis de 1 a 11? Primeiro, o Alton está falando, devemos dizer que há diversos itens que quase todo mundo concordaria serem figurativos. Uma lista parcial incluiria a descrição dos animais saindo da terra, Gênesis 2:19. Bom, isso é figurativo mesmo sem sombra de dúvida. A descrição de Deus abrindo os olhos de Adão e Eva, Gênesis 3:7. Isso é obviamente uma figura de linguagem. E a declaração de Deus a Caim de que o sangue de Abel clamava do solo, Gênesis 4:10. É óbvio que é uma figura de linguagem. Sim, é uma figura de linguagem, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de entender o que é figura de linguagem. E chover 40 dias, e choveu tanto que cobriu todos os montes. Pera. Aí os caras fazem umas contas, né? Cobriu os montes, mas cobriu o Monte Ararat, mas o Monte Everest não foi coberto, tá? Porque aí tem lá toda uma briga geológica. Desnecessário, tá? Desnecessário pensar dessa forma, tá? Porque é desnecessário isso, completamente desnecessário. E aí na página 37 o Alton vai fazer uma puxada justamente no texto de Gênesis capítulo 1, que obviamente ali tem muita figura de linguagem, não é pouca não, viu? A começar, como a gente já falou em outros momentos, até em outras séries também, é claro que Deus não criou o mundo em 6 dias literais de 24 horas. É bastante óbvio, tá? A começar que nem Moisés tinha um reloginho. Opa, 24 horas. Opa, agora é 11 horas e 39 minutos. Está acabando o primeiro dia. Não, né? Obviamente que não. Aí entra aquelas tradicionais brigas. Não, mas é porque o dia ele era contado assim. Moisés contava assado. E aí tal. Pera. Como assim, cara? Não. Calma, diminui aí diminui a conta científica aí, que Moisés não era um cientista, tá? Então não adianta você meter ciência descritiva lá em Gênesis, que não vai dar certo, tá? E aí ele vai falar um pouquinho sobre a questão de origens, os dias da criação e tudo mais, tá? E aí na página 39, ele vai falar sobre a questão de origens, o estilo de origens. Aliás, deixa eu ler aqui no finalzinho da página 38, só para você entender o que ele vai fazer uma menção a origens, né? E na página 38 ele vai trazer um pedaço de algo que Orígenes é um dos teólogos, se não me engano, do século VI, tá? 500 e pouco depois de Cristo, tá? E aí ele vai trazer justamente essa ideia essa escrita do Orígenes no sentido figurativo de Gênesis 3. Olha só o que Orígenes falou nas palavras do Alton. Quem é simplório bastante para crer que, como um agricultor qualquer, Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e então plantou nele a árvore da vida, uma árvore visível e capaz de ser tocada, de modo que alguém poderia comer desta árvore com dentes físicos e obter vida, ou ainda comer de outra árvore e receber o conhecimento do bem e do mal. Além disso, o texto nos diz que Deus passeava no jardim na viração do dia e que Adão se escondeu debaixo de uma árvore. Certamente, penso que ninguém duvida que essas declarações são feitas pela Escritura em forma figurada e remetem a certos mistérios. Então, depois disso aqui que o Orígenes colocou, que o Alton colocou isso aqui, né? Aí o Alton vai trazer um outro detalhe interessante, que é o seguinte. Mais uma vez, palavras do Alton, enfatizo que não concordamos com o estilo
um tanto insultante de Orígenes, embora ele certamente esteja correto na ideia de que o autor de Gênesis esperasse que seu público entendesse que estava descrevendo um acontecimento histórico. Rebelião humana contra Deus, explicação para a entrada do pecado e da morte no mundo, conforme Paulo deixa claro em Romanos 5, de 12 a 20. Porém, pelo uso de linguagem figurada, tá? Palavras do alto. Então, e aí ele vai trazer outros exemplos, né? O próprio Walton está falando, poderia Deus ter assumido a forma humana para soprar nas narinas do homem? Aliás, do homem não, né, Walton? Calma aí, né? Lá do barro, lá do boneco de barro, Deus ia para soprar lá? Não, né? Assim, é uma figura de linguagem que o texto está narrado, tá certo? E aí, para finalizar, então, no finalzinho aqui da página, na página 40, né, no finalzinho do tópico 2, tá? O Walton ele vai dizer que essas figuras que estão ali descritas, né, a narrativa e tudo mais, tem muito anacronismo, tá? O que é anacronismo, tá? Anacronismo, palavras do Walton, página 40, anacronismo representa algo em um período diferente do seu, na verdade, em um tempo quando não se poderia ter existido, tal como um filme da Segunda Guerra Mundial contendo telefone, celular ou computadores. Isso é um anacronismo, tá? Os primeiros capítulos de Gênesis contêm inúmeros anacronismos claros a qualquer um, exceto aqueles que se recusam a prestar atenção na evidência que temos no mundo antigo. Uma lista ilustrativa, mas não exaustiva, inclui os seguintes exemplos. Palavras do Walton. Cuidado de animais domésticos ocorre na segunda geração da humanidade. Está lá escrito lá em Gênesis 4, de 2 a 5. A construção da primeira cidade na segunda geração humana, Gênesis 4, 17. Instrumentos musicais na oitava geração, Gênesis 4, 21. Confecção de ferro e bronze na oitava geração, Gênesis 4, 22. Em resumo, vamos passar uma régua aqui agora, baseando-se no Walton, né? O que o Walton está querendo trazer aqui com essa ideia? Gênesis de 1 a 11 conta... aliás, deixa eu colocar em outras palavras aqui, até para ficar um pouquinho mais claro. Gênesis de 1 a 11 tem alguma história ali por trás. E o que o autor de Gênesis está fazendo é olhando para essas coisas que aconteceram com os conteúdos, com os materiais que ele tem em mãos, escrevendo o texto, o texto que nós temos, baseando-se na sua interpretação. É isso. E ele vai fazer isso como? Num formato poético, como a gente tem, né? Lembrando que não é poético igual o português, mas é poético hebraico, vamos colocar assim, tá? Com muitas figuras de linguagem, com hipérbole, metáfora, tem comparação, tô puxando agora de memória algumas coisas, né? Fábula. Tem fábula? Tem! Lembra da cobra falando? Cobra fala? Então, tem fábula ali também, né? Se bem que fábula tá mais pra... Fábula tinha que ser conversa entre animais, né? E não entre animal e pessoa. Mas tem uma figura de linguagem ali também, né? Então essa é a ideia do texto de Gênesis de 1 a 11, tá certo? Bom, isso é o que eu tinha preparado para hoje, e no próximo episódio a gente continua falando um pouquinho mais aí sobre o dilúvio e as coisas que abalaram a Terra, tá certo? Até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, e outras séries também, por que não, tá? Deixa seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações, e se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui, e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!